importante a gente saber que não são todas as empresas que necessitam fazer o programa PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Mas todas, sejam elas mesmo de 3 pessoas, pequena empresa, então, EPP, MEI e essas menores, elas necessitam ter a avaliação ergonômica preliminar. E essa avaliação ergonômica é um procedimento. Assim como mesmo as menores têm ficha de registro, tem controle de horas, né, da carga horária, tem que ter também um controle dessa avaliação que é psicossocial desses empregados, mesmo sendo pequenas e médias, e nesse caso, as que não são obrigadas. As multinacionais, gente, elas já estão preparadas para a NR1, elas já realmente já se converteram, digamos assim. Elas já se prepararam, inclusive a governança delas, que eu reputo aqui como uma gestão integrativa, ela está preocupada em que todos os setores estejam saudáveis. Exato. Existe um raciocínio um pouco diferente, porque existe um compliance, porque existe toda uma preocupação e é algo sistemático já. A nossa preocupação aqui, eu acho que muitos têm também, é em relação às pequenas e médias empresas. Como aplicar e administrar. E aqui a gente traz essa questão do lucro latente na prevenção. Se a gente conseguir sair daqui, né, Ricardo, plantando a semente na mente e no coração das pessoas, de que abrir a mente para uma cultura que cuide mais desse bem-estar social dos empregados, a gente já sai muito feliz. Porque a gente sabe que há um ranço. Por quê? Porque há um histórico nosso de uma justiça trabalhista protetista, de que ela protecionista, de que ela vem, de alguma forma, só olhando para o empregado, e, com isso, causam-se as grandes resistências, né, Ricardo? Então, a nossa ideia aqui é trazer essa ideia de que, se você tem olhar para dentro da sua empresa, olhar para dentro do seu núcleo de prestação de serviço, isso atinge até os núcleos pequenos, e ver, está tendo retrabalho? Como que você está cuidando da sobrecarga? Como que você está exigindo demais? Você está sabendo como falar? E mais para frente a gente vai até, de alguma forma, estender um pouco isso. Não se trata de mimimi. Isso que é importante ficar claro. No fato da norma regulamentadora ter se preocupado em atualizar a sua existência, porque ela é NR1, né, Ricardo? Hoje nós estamos na NR 38. Então, existem vários assuntos que estão sendo tratados, voltamos a dizer, de forma paritária. Portanto, o governo, os empresários e os representantes dos empregados estão ali pensando juntos. Quando uma norma dessa é divulgada e publicada, ela foi aprovada por este grupo. O empresário, inclusive, esteve presente. E o Ricardo participa dessas discussões. Então, ele sabe, é uma discussão acalentada, é uma discussão que muitas vezes não sai o resultado por causa das inúmeras resistências, mas se essa NR1 ela foi atualizada desta forma, com esta preocupação, é porque ela vem com este histórico pós-pandemia e que traz realmente uma atenção maior. E aqui eu falo um pouquinho da experiência que eu tive no Ministério Público do Trabalho. Lá, nós tivemos vários casos de assédio, de várias naturezas, das duas naturezas, moral e sexual, e tivemos vários casos de jornadas extensivas e de metas abusivas. Inclusive, um caso, que a gente vai trazendo aqui alguns exemplos para ilustrar, um caso de uma empresa de médio para grande porte, em que, no setor comercial, existia uma placa igual dessas que o McDonald's tem,
com um funcionário do mês, só que era o pior funcionário, o pior empregado. E esse pior empregado, às vezes, tinha que usar uma placa, inclusive. Então, isso é uma verdade. Mas é um caso isolado? Pode ser. Nós tivemos isso, mas não é. O que nós sabemos na prática é que não é um caso isolado. Uma outra questão que eu recebi uma consultoria de uma empresa de médio porte, na área de vendas, em que a coordenadora de RH falou: Renata, eu não sei como lidar com esse departamento. Essa líder é uma líder muito importante, mas ela tem afastado os seus subordinados a ponto de agora todos estarem em home office. Não existe mais um trabalho em equipe presencial, porque ela não consegue lidar. Primeira pergunta que todo mundo faz: por que não manda embora essa pessoa, né? Pois é, para esse contexto empresarial não era possível. Esta pessoa sabia muito do que fazia, entregava tudo o que era pedido e detinha informações privilegiadas. Então, neste momento, não era possível. O que nós aconselhamos a fazer? Que se fizesse todo um aprofundamento em relação às questões psicossociais e mais aos métodos e técnicas de mediação, que temos aqui a Silvia como especialista em mediação e mediadora, em que a busca desse apoio em mediação, ele não precisa ser diante de um conflito deflagrado. Você pode buscar mediação para prevenir o conflito, que já estava em vias de se deflagrar, neste caso, desse departamento, né? Então, veja, olha a situação da alta gestão e desse RH. Ele não quer mandar embora a pessoa, mas a pessoa está adoecendo um setor. Eu ouvi dessa coordenadora: a próxima a adoecer sou eu. A próxima que não vai conseguir coordenar esse problema sou eu. Então, é importante a gente abrir a mente, a gente pensar que essas questões, esses riscos, esses perigos, eles estão aí, eles precisam ser enfrentados, e que é um investimento imediato, mas com uma lucratividade, um retorno a médio e longo prazo muito grande, porque vai trazer engajamento, vai trazer dedicação, confiança, envolvimento, a reputação dessa empresa vai estar preservada. Então, o que aparentemente pode parecer um mimimi, o que aparentemente pode parecer uma fragilidade comportamental ou humanitária, na verdade, vai impactar o seu econômico, o seu financeiro. E é isso que a gente está tentando chamar a atenção aqui.